essa hora. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos, poder sentar. Abra aí a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3. Sentado mesmo como estamos. Eu quero ler, na verdade, o final do capítulo 2, né? Versículo 22 em diante. Amém? Diz assim a palavra de Deus, Gênesis capítulo 2, versículo 22, aí nós vamos ler até pelo menos aí o versículo 7 do capítulo 3. Então da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. Disse o homem, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes este fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos de ambos foram abertos e perceberam que estavam nus, juntaram, pois, folhas de figueira e cobriram-se. Vamos orar? Nessa oração eu quero acrescentar mais uma vez os pedidos de oração pelas pessoas que estão enfermas. Não é? Nós temos orado aqui por uma série de irmãos e irmãs, eu quero acrescentar esses pedidos. Se você gostaria de somar a esses pedidos, pedindo oração por alguma causa ou por você mesmo, fique de pé no seu lugar e eu quero orar junto com você. Amém? Nesse momento de oração da ministração da palavra. Meu Pai, eu te peço por cada um dos teus filhos que ficou agora de pé, te peço, Pai, uma bênção especial sobre eles. O Senhor conhece a necessidade, o Senhor sabe que cada um precisa. E eu te peço, Senhor, o teu milagre sobre essa pessoa. Clamo a Ti, Pai, para que o seu coração seja suprido, se a área financeira seja também, emocional, familiar, Senhor, seja qual for a situação que essa pessoa esteja enfrentando, e é claro, principalmente na área da saúde. Te peço, Pai, o teu poder estabelecido, trazendo a bênção e o milagre, em nome de Jesus. E eu oro, Pai, por cada um daqueles que nós temos apresentado nesta igreja, Senhor, te pedimos, seja o teu nome sobre cada um deles. O Senhor sabe a nossa necessidade, abençoe cada um, Senhor. E assim oramos, Pai, pedindo misericórdia, no nome de Jesus. E agora, por meio da Tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar? No domingo à noite, nós falamos sobre a família. Família, ela deve ser a prioridade dos nossos corações. E nós falamos sobre o que é que como devemos ver a família. E nós devemos ver a família conforme está em Gênesis capítulo 2. Quando você fechar os seus olhos e você falar a palavra família,
o que deve vir à sua mente não é os traumas que você tem acumulado na sua família desde a sua infância, não é a experiência da separação que você passou ou alguém da sua família, não é os problemas ao ponto de você chegar à situação de repudiar o sistema familiar. A maioria das pessoas que repudia o sistema familiar, e aí eu estou falando sobre adotar uma série de condutas que não é a família conforme a Bíblia, ela tem uma história para contar, a maioria delas tem uma história para contar, e essa história não é nada empolgante, pelo contrário, absolutamente difícil, complicada, e todos nós temos alguém na família ou temos conhecido de perto um amigo, alguém que já passou uma situação difícil na família, não é? E, para os irmãos terem uma ideia, a maior parte das pessoas, nós temos um número crescente de pessoas que não pretende se casar tão cedo. E isso influenciado por uma série de notícias, tanto próximas, que foram vistas por ela, por essa pessoa, como pela proposta que a sociedade tem passado. E a maior parte dessas pessoas, por exemplo, eu já ouvi casos de pessoas que estão congelando o embrião, congelando óvulos, aliás, para utilizar quando houver, quando no futuro quiser, por exemplo, constituir família. E da mesma forma, os homens também congelando o espermatozoide para utilizar no futuro. Por quê? Porque há uma demanda que a sociedade hoje tem apresentado e as pessoas estão abraçando essa demanda e automaticamente não há espaço para a família. E eu quero deixar claro, irmãos, que se família fosse um problema, Deus não teria criado o sistema chamado família. O que há de inadequado é a mentalidade humana, fruto do pecado de Adão, que traz as suas mazelas, e a criatividade do pecador, irmãos, ela é cada vez mais, está cada vez mais aumentando, né? E nós precisamos, quando fecharmos os nossos olhos, aí eu estou seguindo aquele exemplo que eu dei, onde eu pedi que os irmãos fechassem os olhos no domingo, e eu falei a palavra família, o que é que vem à sua mente em primeiro lugar. E essa influência ruim, ela tem que cair por terra. E você deve ser uma pessoa influenciada pela palavra de Deus. Como que funciona isso? Isso já acontece comigo, irmãos. Eu tenho isso no meu coração. Diante da adversidade, diante das situações, de qualquer coisa que eu esteja passando, eu sou automaticamente conduzido para a lembrança do que diz a Escritura. Isso é âncora na minha vida. Quero deixar claro aqui qual é essa âncora que nós estamos falando. O texto mostra no capítulo 2, versículo 18, retorne aí, capítulo 2, versículo 18, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma adjuntora que lhe corresponda. Então, eu fico com essa mensagem no meu coração. Se em algum momento você observar o casamento como um ambiente de extrema dificuldade, o que deve pesar no seu coração é a palavra de Deus. Como assim? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que lhe corresponda. Então, no princípio, quando não havia o pecado, só existia o homem e a mulher na presença de Deus, e é o caso aqui do capítulo 2, do verso 18 ao 25, o homem está em plena harmonia com a sua esposa, ao ponto de que quando Deus o fez, Deus a fez, versículo 22, Deus tirou a costela de Adão e fez a mulher e a trouxe ao homem, verso 23.
Disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então aqui vem a definição do que é a constituição familiar aos olhos de Deus. Ao homem foi dado uma auxiliadora, uma pessoa que esteja com ele e que lhe complete a vida. E quando Deus apresenta essa mulher ao homem, no caso aqui a Adão, Adão faz uma declaração de unidade com ela. Esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne. Na tradução do texto original, irmãos, esse versículo 23, ele é uma palavra proferida como que em extrema emoção. É como se o Adão aqui estivesse plenamente feliz olhando para Eva. E ele faz essa declaração automática, ele olha para ela e ele percebe que nela há tudo o que ele precisa. E realmente, porque ela foi feita a partir dele. Então, o que deve pairar na nossa mente sobre casamento? O plano de Deus é o que deve pairar na nossa mente e no nosso coração. Qual foi o plano de Deus? Criar a união perfeita. Lembra quando nós falamos aqui da união perfeita? Qual foi o primeiro tópico que Deus realizou a união perfeita? Primeiro entre ele e o homem. Capítulo 2, versículo 7, releia aí comigo. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe as narinas, o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Veja, nada que Deus fez, todas as outras coisas, aliás, que Deus fez, Ele não soprou. Ele não soprou sobre as plantas, Ele não soprou sobre os animais, Ele não soprou sobre a terra. Não. Ele não soprou sobre os continentes quando os dividiu. Não, Ele não soprou. Mas Deus soprou sobre o homem. Ele soprou o fôlego da vida e o homem se fez alma vivente. O homem vive a partir do fôlego de Deus. E por que é chamada união perfeita? Deus estaria requerendo do homem a comunhão com Ele. Eu citei aqui domingo que a pessoa pode não acreditar em nada espiritual, mas ela, ainda assim, você vai perguntar, ela gosta de alguma coisa de mistério. Filme de terror, se a história do filme de terror é verdadeira ou não. A pessoa tem uma inclinação sempre para algo que seja um mistério, alguma coisa assim. E, é claro, de uma forma geral, as pessoas tendem ao espiritual, né? A algo espiritual. Muito bem, por quê? Porque, em essência, o homem é um ser espiritual. Ele foi criado a partir do fôlego de vida de Deus, o espírito, a pneuma de Deus. No caso aqui, ele soprou-lhe nas narinas, ele se fez alma vivente. Então, Deus, ele iria requerer do homem comunhão com ele, e essa comunhão seria agradável, porque uma parte do homem veio de Deus, e o homem teria uma familiaridade para com Deus por causa disso. Muito bem, logo no capítulo 2, a partir do verso 18, Deus está ali com Adão. Veja que Deus e Adão estão tranquilamente fazendo coisas juntos. Como assim? Verso 19, acompanhe. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como lhe chamaria. E o nome que o homem deu a todo ser vivente, esse foi o seu nome. Veja, Deus estava ali junto de Adão, fazendo algo com ele, junto com ele. Trouxe os animais. Quem que trouxe os animais? O Senhor. Quem que colocou o nome? Adão. Então, essa familiaridade, esse ambiente automático,
só aconteceu livremente porque uma parte de Adão partiu de Deus. Deus tira dele o fôlego de vida e coloca em Adão. E ele se faz alma vivente. Aí eu até falava aqui também sobre os pets, né, sobre os animais de estimação. Por mais que você goste dele, você cuide bem, ele não vai para o céu, viu, irmãos? Não vai ter nenhum pet shop lá no céu, não vai ter nada disso, viu? Não vai ter, não vai ter, não vai ter e não vai ter, né? Espero que você não seja mãe de pet também, ou pai de pet, porque você é para ser pai de filhos segundo a sua imagem. E eu entendo se você tem carinho pelo animal e tudo, mas eu estou falando, e acredito que não é o seu caso, estou falando de pessoas que repudiaram tanto o sistema familiar que resolveram ser pais de animais ao invés de constituir família. Não sei se você tem acompanhado, mas já está desse nível. As pessoas estão se casando até com animais, estão deixando herança para animais e você sempre ouve a fala que é melhor do que o ser humano, né? Mas é claro que é melhor do que o ser humano. Por quê? Alguém já viu um cachorro contestando alguma decisão do dono? Quem já viu? Alguém já viu o cachorro questionando por que chegou tarde? O cachorro dizendo, não quero isso, eu quero aquilo. Não, isso aí não vai sair agora não. Alguém já viu? Cachorro questionando? Vai ser o melhor amigo do homem, irmãos. Vai ser o melhor amigo, né? Apesar de que eu já vi um cachorro que ele só comia tal ração, né? E foi ali, na esquina ali, fui comprar o cachorro quente, e o cachorro estava tinha uma ração. Aí o rapaz do cachorro quente disse, pastor, esse daí eu botei uma outra ração, ele não come. E o cachorro é cachorro de rua, né? Mas você vê uma coisa dessa, mas isso aí é uma exceção. Mas eu falo sobre um relacionamento que tem alguma confrontação, né? Uma vez um amigo meu, que estava com o pé no mundo, ele estava indo para o mundo, para as festas e tal, aí eu fui conversar com ele, aí ele ficou brabo comigo, né? Eu ainda era novo na fé, ficou muito brabo porque eu estava me metendo na vida dele. Aí ele disse, olha, meus amigos de verdade são os do mundo, porque nenhum deles se mete na minha vida. Aí eu digo, rapaz, aí eu tive que dizer, irmãos, aí a língua coçou, né? E eu tive que falar, eu digo, mas eles não falam porque eles não estão preocupados com você. Eles não estão preocupados com você. Eles não têm a preocupação com você. A gente só procura saber como é que está aqueles que nós amamos, não é? E o amor de Deus uns pelos outros deve gerar esse cuidado. Infelizmente, ele não ouviu e se desviou realmente. Mas eu quero aqui trazer a união perfeita. Deus constituiu a união perfeita. Quando é que ele repetiu isso? Ele tira a mulher do homem, ele tira a costela e constrói a mulher a partir dessa costela, e ele vai requerer do homem estar com a mulher. E o homem com a mulher e a mulher com o homem. É a união perfeita. Agora, quando nós falamos isso, irmãos, talvez você aí no seu coração, você começou a repudiar. Entenda bem, quando eu falo assim, eu não estou querendo revelar o seu coração, não estou querendo expor você, mas eu estou buscando ajudar você a fazer uma autoanálise de você mesmo. Normalmente, quando eu ministro isso aqui, por exemplo, no curso de noivos, né? Curso de noivos, meus irmãos, são pelo menos 3 estudos sobre ser uma só carne. 3 estudos bíblicos sobre ser uma só carne. E a base para o casamento dar certo é saber se é uma só carne ou não. Como ser uma só carne aos olhos da Bíblia, não é? E eu já vi de tudo nessa vida e ainda me surpreendo de vez em quando, né? Mas o que tem de matrimônios que estão com a data marcada para a separação? Por quê? Porque não são uma só carne. Pastor, mas eu não sou da igreja. Meu amigo, você é um ser humano criado por Deus e a família foi constituída para você. A família precisa ser
vivida conforme os olhos de Deus e não os olhos dos homens. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, quando eu estou aqui falando sobre o que diz a Bíblia, eu estou dizendo para que o nosso coração receba como modelo para nós. Se nós inovarmos, se nós criarmos outras maneiras, nós teremos um resultado diferente do que esperamos. Um resultado diferente do que esperamos. Então, eu gostaria agora de observar com você sobre como ficou essa família maravilhosa que era de Adão e Eva após o pecado. Quando o pecado entrou, e eu quero falar sobre a solução, no final, nosso objetivo é que você saiba bem o que é que você precisa para dar certo. O que é que você precisa? O texto bíblico vai dizer, no capítulo 3, conforme lemos, que havia um animal, a serpente estava na árvore da ciência do bem e do mal, e ela disse à mulher: de toda árvore do jardim podereis comer. Ela pergunta à mulher, a mulher responde no verso 2: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Onde é que está essa passagem? Capítulo 2, versículo 16 e 17, acompanhem. Capítulo 2, versículo 16 e 17. Vamos ler juntos, aqui no telão? E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Vamos só traduzir a palavra morrerá aí que está no texto. Deixa o texto aí, por gentileza. O texto, a palavra morrerá. Morrerá significa separar-se de Deus. Vocês estão lembrados que quando Deus soprou nas narinas de Adão, ele se fez alma vivente? Então agora imagine o homem indo por um caminho contrário a Deus. Ele fazendo algo que desagrada a Deus. Ele morrerá. Morrer significa desconectar de Deus. Morte. Por quê? Porque Deus é vida. Se eu desconectar da vida, eu estou morto. Vamos ver a proposta de morte que a Eva recebeu e Adão depois foi junto. Versículo 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes este fruto, olha aí a queda, o engano, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vamos traduzir aqui em rápidas palavras para o português. A tradução do hebraico para o português, para explicar melhor esse versículo. Deus não quer que vocês comam, porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem, vossos olhos se abrirão. Veja que a serpente, o diabo, ele buscou aqui colocar Adão contra Deus, colocando a pessoa de Deus como alguém que estava enganando a Eva, e é o contrário, enganando. Como assim? Olha, Deus não quer que você coma, porque se você comer, você vai ser como Ele é. Você vai ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Esse conhecendo, num português para entender, seria definindo o que é certo e o que é errado aos seus próprios olhos. Veja, se você quiser saber se você está em pecado, é bem simples. Você está fazendo algo que Deus disse que não era para fazer. Essa é fácil, todo mundo sabe. Mas uma definição de acordo com o texto. Você está fazendo algo que é certo aos seus olhos e que não tem absolutamente nenhuma influência da parte da Escritura Sagrada. Você está fazendo certo
segundo a sua própria visão. Até hoje você vê, né? Você vê a pessoa se drogando, destruindo a própria vida. Por exemplo, uma das drogas que mata rápido a pessoa é o crack, né? Talvez os irmãos não saibam, depois você entra lá no YouTube e coloca lá Cristolândia. Cristolândia. Tem Cristolândia em São Paulo, tem Cristolândia aqui no Rio, ali no centro do Rio, perto do metrô, do início, né? Da linha do trem, aliás, a Central do Brasil. E a Cristolândia é chamado Cristolândia como um contraponto, como uma resposta à Cracolândia. E a nossa denominação tem esse trabalho, dali já surgiu centenas de recuperados, inclusive eu me recordo de uma das nossas assembleias da convenção, que havia um coral de pelo menos 100 vozes de pessoas recuperadas da Cracolândia. E graças a Deus aquelas pessoas encontraram com Jesus, porque o que as esperava era a morte 2 vezes. Como assim? Mortas em seus pecados, estariam mortas fisicamente também. Extremamente viciante e viciante para destruir. Recentemente eu estava observando uma droga mais forte ainda, que a pessoa morre mais rápido ainda. Não é nem bom dizer o nome para não ajudar a divulgar, né? Deixa isso para lá. Qualquer tipo de droga é importante você recuar e apoiar as pessoas a saírem também. Mas eu quero tomar esse exemplo como exemplo de alguém que você sabe, quantos de nós já vimos a pessoa às vezes colecionando relacionamentos de adultério, e ela se alegrando com aquilo, homens batendo no peito, se achando os machões, os bonitões, os maravilhosões aí, e eu não quero repetir as palavras, né? Mas extremamente, é uma piada, irmãos, uma piada, a pessoa achando que está arrasando e está destruindo sua própria vida. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Texto de Provérbios, irmãos. O texto de Provérbios diz que o homem que cai em adultério, o homem que dá ouvidos à mulher adúltera, que cai em adultério, que destrói o seu lar, seu corpo vai se acabando, sua força vai se esvaindo, e no leito de morte, ele vai gemendo de dor. E isso dando a entender como será a trajetória da pessoa que, com seus atos, desprezou o valor da família. Desprezou a família. E aí, é claro, eu não estou apontando, mas dizendo que isso é algo que destrói a pessoa e destrói os filhos. Lembra daquele seu amigo, e eu já tive muitos e já atendi muita gente, a pessoa extremamente com dificuldades, porque por trás da história dela tinha um sofrimento em decorrência da separação dos pais. Irmãos, a separação, e principalmente por meio do adultério, ela traz muitos problemas para todas as pessoas envolvidas ali, os filhos e até os netos depois. E eu falo assim porque muitas vezes pessoas que nasceram em lares que a separação é uma coisa normal, elas tendem também a recuar quando os problemas vêm. Muito bem, o que aconteceu aqui? Foi proposto a Eva que ela seria como Deus, decidindo o que é certo e o que é errado. Quando nós caminhamos segundo os nossos próprios olhos, nós estamos repetindo o que Adão e Eva fizeram, e foi proposta de Satanás. E aí o verso 6, acompanhe. Vamos ler aqui na tela, é possível lermos? Verso 6, capítulo 3, verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, estamos juntos, irmãos? Agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Veja, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu.
E deu também ao marido, e ele comeu. Aí veja o efeito disso agora, verso 7. Então, os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Vamos lá? Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, e entre as árvores do jardim. Veja que agora, ao invés de estar com Deus, se afasta de Deus. Ao invés de ir ao encontro do Senhor, vai ao contrário de onde a sua voz está. Depois. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Veja aí, o Senhor Deus chamou o homem. Agora, por que ele chamou o homem? Porque o homem era responsável por Eva, e quando ele chama o homem, ele está chamando os dois. Vamos lembrar aí, irmãos, o Adão antes era sozinho, era só Adão. Capítulo 2, verso 7. Soprou nas narinas, tinha só Adão. Quando Deus tira a mulher do pedaço do homem, da costela, e a constrói, e depois devolve a costela de volta, o Adão que é chamado aqui é os dois. Porque eles eram uma só pessoa. Mas eles agora estavam fazendo o quê? Indo para o lado contrário de Deus. O Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde estás? Onde você está? Vai lá. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Observe, tive medo e me escondi. A gente só tem medo do que não conhece. Só tem medo do efeito daquilo que será feito. Quando algo eu não sei no que vai dar, eu tenho medo. O medo entra na terra. Agora Adão tem medo, Eva tem medo. Não foi só Adão que correu, foi Adão e Eva. Depois, Deus perguntou: quem lhes disse que estavas nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Aí olha só a postura de Adão. Aí, então o homem diz: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Note aí, Adão comeu porque Eva quis ou porque ele quis? Quem é que governava? Era Eva ou Adão? Eram os dois, porém Adão que era o responsável por Eva. A mulher que me deste para estar comigo, essa me deu do fruto e eu comi. Então, ele comeu, mas quem era o problema? A mulher, e a mulher que Deus é que deu. Você não está vendo aí, não, a semelhança da realidade hoje? Não é? Irmãos, uma das coisas que mais eu já vi acontecer, o rapaz procura o pastor, o marido, né, procura o pastor, só Jesus na causa, pastor. Aquela mulher mudou completamente, não é mais a mulher que eu me casei. Aí fala. Aí no dia que marca com os dois, aí eu peço para o rapaz repetir, o que é que mais já aconteceu, irmãos? O homem que estava todo machinho, agora está murcho, parece mais um doce, irmãos, parece mais assim, parece que tudo foi resolvido. Eu me lembro de uma vez que eu disse assim: meu irmão, o senhor pode repetir todas as coisas que o senhor falou? O que é, pastor? Irmãos, aí parecia mais que eu estava assim com amnésia. Aí eu digo: eu não acredito nisso. Aí eu digo: olha, se o senhor não vai repetir, eu vou repetir o que o senhor disse. Aí o senhor falou isso, eu disse sua esposa isso. Aí eu, né? Porque eu queria entender aquilo ali. Como assim? O que estava acontecendo, irmãos? Normalmente a pessoa, quando não está na frente da outra,
ela tem muito mais vontade de fazer prevalecer o que pensa e o que quer. Mas quando está na frente da outra pessoa, nem tudo é do jeito que é dito. Nem tudo. Isso pode não ser com todos os casos, mas com a maioria em algum nível. E aí o que acontece aqui? O Adão ele transfere a responsabilidade para Eva e para Deus. Eu tenho culpa não. Eu comi, mas foi a mulher que tu me deste para estar comigo. E quem deu foi o Senhor. Aí Deus segue o texto, vai lá. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Aí veja bem, está os três, um do lado do outro. Adão pulou para Eva a responsabilidade, Eva jogou a responsabilidade agora para a serpente. Eu até brinco nessa hora que a serpente olhou para um lado e para o outro, não tinha ninguém para rogar a culpa, e aí ela ficou calada. Vamos lá, continuando. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos. E aí segue, né? O Senhor aqui dá uma palavra de sentença. Depois dá para Eva, dizendo que ela em dor daria à luz a filhos, ao que dá a entender na gravidez. A mulher não teria dor no parto, seria algo normal, mas sem dor, talvez algum incômodo, mas nenhuma dor ao ponto de gritar, por exemplo. A dor é para lembrar do que aconteceu lá no Jardim do Éden. Assim como o cansaço também, né, não era para existir. Você imagina você trabalhar o dia todo e não se cansar. Seria assim, sem o pecado. E o trabalho, pastor, é consequência do pecado? Só o preguiçoso pensa assim, viu? Se você encontrar alguém que diz assim: rapaz, por que Adão tinha que pecar? Olha aí, a gente tem que trabalhar. Essa pessoa tem uma raizinha preguiçosa. Pode acreditar. E aí eu estou falando, não é para você ficar olhando para ninguém não, viu? É para... Irmão, eu estou aqui pregando, fica um ou outro aí rindo, olhando para o lado. Né? Não é para o seu irmão isso. Eu estou falando que você precisa estudar melhor a Bíblia, porque lavrar a terra, trabalhar na terra, já ia acontecer independente do pecado. Mas o cansaço nesse trabalho, ao que dá a entender o texto, tem a ver com a consequência do pecado e dentre outras coisas, dentre outras situações, que eu não quero falar aqui hoje, não é nosso assunto. Mas a minha ênfase aqui nessa passagem é que o pecado trouxe muito problema para o relacionamento casal. O homem lançando a culpa sobre a mulher lançando a culpa sobre Satanás, e ninguém aqui se reconhecendo seu pecado. Até hoje, meu irmão, você vê isso. Eu digo: e aí, irmão, por que você está nessa? Não, rapaz, ninguém me ajuda. Não é na área estudantil. Eu queria ter condições, mas... Né? Um dia, irmãos, eu me lembro, um jovem aqui da igreja, eu estava aqui, eu acho que uns 3 anos por aqui, e um jovem me perguntou: pastor, eu gostaria de fazer engenharia, mas eu não tenho dinheiro para pagar, e eu gostaria de fazer, eu não abro mão, qual conselho o senhor me dá? Aí, irmãos, eu já estava tão acostumado a correr atrás dos jovens, e eu corria, e pela primeira vez eu estava tendo, nos últimos tempos, um jovem perguntando uma pergunta como essa. Aí eu disse para ele, eu dei todo o caminho. Ele fez direitinho. Eu digo: você não tem dinheiro? Não tem dinheiro não. Você vai fazer o vestibular para o CEDERJ, você vai fazer engenharia? Engenharia. Você vai fazer química, matemática, uma dessas duas coisas, ou física, você vai fazer. Aí ele fez para matemática, depois não gostou, pulou para física, ou foi o contrário, não me recordo. Terminou o curso, fez o concurso da usina na época, passou no concurso, terminou aquela universidade que ele fez, e atualmente, até onde eu sei, está terminando o curso de engenharia que ele tanto sonhava. Agora,
ele não culpou ninguém por nada. Então, na área profissional, estudantil, se você ouvir alguém que fica transferindo responsabilidade, eu nasci numa família humilde, meu irmão, eu conheço casos de médico que nasceu num lar que os pais não tinham direito de comer. Então, não culpe ninguém. Se você culpa, você está dizendo, não tem condições, e você não foi criado para isso, você foi criado por Deus, a semelhança de Deus, e você carrega um DNA do Senhor aí, que é de desbravar, construir realizações, e ninguém pode viver sem isso. Ninguém pode viver sem isso. Eu me recordo, irmãos, quando muitos irmãos aqui tinham parado de estudar e voltaram a estudar, independente da idade, voltaram a estudar. Eu me alegro muito com isso. O número enorme de pessoas aqui da igreja voltaram a estudar, terminaram seus estudos, e alguns, e um bom número, foi cursar a universidade, já até concluiu, já estão aí galgando sua caminhada. Eu me lembro que na época tinha um ou outro que dizia, agora na igreja o pastor só valoriza quem estuda. Aí eu digo, mas meu Deus do céu, mas olha, mas será possível? Aí, irmãos, eu estou falando sobre transferir responsabilidade. Não transfira responsabilidade, não coloque desculpa, não invente historinha. O Senhor Deus é com você para te abençoar. Muito bem. Então, qual a solução para a família? E nesses 5 minutos eu gostaria de que você abrisse aí a sua Bíblia, em João capítulo 1. Abra aí a sua Bíblia. João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, eu quero ler o verso 29. Evangelho de João capítulo 1, versículo 29. Muito bem. João capítulo 1, verso 29 diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos repetir? No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos interpretar o versículo. O mundo aí são as pessoas pecadoras. Lembra de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mundo significa, aqui no texto, significa os pecadores, as pessoas que estão segundo Adão, segundo a caminhada de Eva. Muito bem. Deus, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entenda bem o que eu quero dizer. Qual a solução para as famílias? A solução é voltar para Gênesis capítulo 2, do verso 18 até o 25. Verso 18 até o 25. Como assim? Voltar para lá. O homem, não era bom que o homem estivesse só. O homem precisa compreender isso, ele precisa viver o plano de Deus. O casamento, eu não estou falando para casar cedinho não, irmãos. Eu estou falando para casar no tempo certo. É incrível como isso é uma realidade. Você quer saber se você está pronto para casar, você não aguenta mais viver a vida de solteiro. Não é? No meu tempo, quando a pessoa casava, aí no dia da festa, né, a gente chegava para o rapaz e dizia, seja bem-vindo ao time dos casados, e graças a Deus acabou a vida miserável de solteiro, né? Mas só tem essa visão quando chegou a idade para casar. Se você está aí e você vive feliz solteiro, não sente falta, não invente de se casar. Não invente. Viva a etapa da vida. Viva o momento, talvez aos estudos, talvez à universidade. Não sentiu a falta? Não faça isso. Não se case. Do mesmo jeito os filhos. Quando é que é a hora de ter filho? Quando você sentar na mesa com a sua esposa
e perceber que está faltando gente ali. Aí você deve ter filho, não é? Não siga o exemplo do pastor quanto a isso aí. Eu demorei 10 anos para ter outro, né? Para ter um filho. Não siga o exemplo, eu tenho dito isso. Não é? Na época, irmãos, eu tinha a visão, não, vou trabalhar um pouco mais na igreja e tal. Nada a ver, mas na minha maturidade eu pensava assim. E eu tenho divulgado para não seguir esse exemplo mesmo. Você deve ter no tempo de Deus e assim para a glória dele. Eu quero com isso dizer o seguinte: qual a solução para as famílias? Voltar para Gênesis 2, versículo 18 ao 25. Aquela harmonia que existia entre Adão e Eva, aquele relacionamento só é possível sem o pecado. E Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Como que Jesus tirou o pecado do mundo? Você já sabe. O pecado do mundo foi tirado, Jesus cumpriu um processo. Qual foi o processo? Ele, aos 30 anos, começa o seu ministério, reúne 12 para estar com ele, caminha com eles durante 3 anos e meio, transferindo seu coração para o coração deles. E então ele vai à cruz, e os pecados dos homens vêm sobre ele, e ele tem que ser morto. Jesus na cruz tomou sobre si os nossos pecados. E é naquele momento que ele toma os nossos pecados, ele morre. Ele é morto naquela cruz, sacrificado. O texto de João 1:29 diz: eis o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus significa que foi Deus que providenciou o sacrifício. No Antigo Testamento você vai ouvir que Abraão providenciou o sacrifício, no sentido de ele deu o seu filho ali. E porque ele entregou o seu filho, Deus prometeu entregar-se também entregando seu filho. Em resumo, claro que é muito mais amplo que isso. Mas o texto declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual é o alvo de Deus? Que o homem encontre com o Senhor em Cristo Jesus. E esse tirar os pecados do mundo, tirar os pecados desse Adão, aconteça. Tirar os pecados, como assim tirar os pecados? Os meus pecados foram levados por Jesus. Quando eu olho para a cruz, eu sou curado dos meus pecados. Os meus pecados são perdoados em Jesus. E como que eu faço agora? Eu saio por aí pecando de novo? Não. Eu costumo dizer que o Senhor Deus, Ele perdoou o pecador, mas Ele libera esse pecador agora para sair conforme a caminhada do Filho. Aí vem o sentido por que nós devemos ser discípulos de Jesus. Por que é que eu devo caminhar conforme Jesus orientou e viveu? Porque quando eu faço isso, eu estou agora caminhando a caminhada que deveria ser desde o começo, por Adão e por Eva. Qual é a proposta, irmãos? Que o marido tenha Deus no centro de sua vida. E Jesus seja o modelo para a vida desse marido. Que a esposa tenha a Cristo como Senhor de seu coração. E quando vier à sua mente, ao seu coração, anseio por fazer algo fora da vontade de Deus, ela olhará para o Cristo que morreu na cruz do Calvário, para a sua caminhada, e fará conforme Ele. Então, nós teremos um casamento satisfatório. Então, nós teremos uma família na presença de Deus. Meus irmãos, Jesus veio tirar os pecados do mundo. Ele veio levar os pecados do mundo. Levar aqui significa dar a essas pessoas pecadoras uma nova vida e não uma vida de pecado. Jesus não te perdoa para você sair continuando no pecado, mas Ele te perdoa e te recebe para que você seja um discípulo dEle. E agora, no matrimônio, você imagina um homem que visa ser como Jesus foi.
Meus irmãos, Jesus cumpriu a missão. Esse homem, segundo Jesus Cristo, cumprirá a missão de ser excelente marido, excelente pai. Esta mulher, segundo Cristo Jesus, cumprirá a missão segundo o Senhor ordenou através do Filho. Eu encerro fazendo, agora encerro de verdade, fazendo uma observação em cima do texto que nós lemos, de Lucas capítulo 1. Quando o nascimento de Jesus é anunciado, veja bem, o versículo 26 declara: veja como Deus é maravilhoso, meus irmãos. O versículo 26 do capítulo 1 de Lucas diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento. Veja, a uma virgem prometida em casamento a um homem cujo nome era José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Aproximou-se dela o anjo e disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Ou seja, esse bendita és tu, bem falada és tu entre as mulheres. Aqui é algo semelhante ao que Deus proferiu sobre Jó. Você lembra de Jó capítulo 1? O texto diz que o Senhor disse a respeito de Jó: homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Aqui é os céus proferindo sobre Maria: bendita és tu entre as mulheres. Ou seja, dentre as mulheres você é bendita, bem falada. O Senhor Deus fala de você coisas maravilhosas, na semelhança do que se vê sobre Jó. Verso 29, ela, porém, se perturbou muito com essas palavras e pensava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Irmãos, eu quero aqui observar com você como Deus é tremendo, maravilhoso. Nós temos aqui uma família. Eu comecei falando de uma família, a família de Adão e Eva. Agora, nós estamos observando uma outra família, e foi a família que veio a solução para a família de Adão. A família que trouxe a solução, que por meio dela Deus enviou o seu Filho ao mundo, é a família constituída por José e Maria. Agora, essa família só pôde ser dessa forma. Você observou aqui a citação de José. Você está lembrado como é que era José? José, quando soube que Maria estava grávida, decidiu deixá-la secretamente. O texto dá a entender que ele saiu por aí, que ele foi para longe dela, dando a entender, sabe o que, irmãos? Que ele assume, talvez ele se tornar o motivo da gravidez e tendo abandonado. Mas não a defamou, não a defamou. Veja o coração de José. José era uma pessoa que tinha vida com Deus. A Bíblia diz que Deus aparece a ele em sonho e diz a ele: retorne para ela, porque o que ela está esperando é do Espírito Santo. E então José retorna para estar com Maria. E não a conheceu até que Jesus nascesse. Veja o caráter, o coração, sujeito a Deus, tinham comunhão com Deus. O Senhor aparece para Maria e declara que ela é bendita. E aí eu expliquei o que significa isso numa linguagem da doutrina. Veja o ambiente dessa família. Quando Deus aparece para Maria por meio do anjo, ela não se esconde, ela não vai para o meio das árvores, ela não se coloca contrária, nem mesmo José. Agora, isso não foi de uma hora para outra. Foi preciso Deus tirar um homem chamado Abraão do meio de uma cidade idólatra, levá-lo para caminhar para o deserto. No deserto, de cidade em cidade, não teve morada certa. E Deus gerou nele
uma nação chamada Israel. Deus se manifestou em Israel por gerações, até que viesse ao mundo o seu filho. E o seu filho veio ao mundo por meio de uma família preparada por Deus. Essa família não teve medo da voz de Deus, essa família não foi incrédula ao que Deus ordenou, mas pelo contrário. Veja, continue aí a leitura comigo. Disse então o anjo a Maria: não temas, achaste graça diante de Deus. Engravidarás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Verso 33, ele reinará eternamente sobre o povo de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele santo que de ti nascerá será chamado Filho de Deus. Aí ele fala um pouco sobre Isabel, o versículo 37, pois para Deus não é nada impossível. Veja o que diz o verso 38, repita comigo. Disse então Maria: eu sou a serva do Senhor. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E o anjo a deixou. Você notou o contraste de uma família para outra? Uma família, Adão e Eva, ouviram que não deveriam comer da árvore da ciência do bem e do mal, e deram ouvidos à primeira voz que veio após a de Deus. A outra família, Deus se manifestou dizendo a eles, no caso aqui a Maria, contando uma coisa que iria acontecer que nunca se ouviu, e ela submeteu. Esse é o ambiente que Deus quer trazer sobre a sua casa. É esse ambiente. Então, quando vier os problemas de relacionamento no casamento, se lembre que o pecado de Adão permanece aí, fervilhando. Se você não se converter a Deus, se você não sujeitar à vontade de Deus, coitado da sua mulher, coitado do seu marido. Por quê? Porque tudo de ruim vem do pecado, irmãos. Tudo de ruim. Nada se aproveita. Mas quando você sujeitar a Deus, quando você tiver o Senhor como centro da sua vida, quando você declarar: eu sou a serva, eu sou o servo do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. O que nós estamos precisando, irmãos? Nós precisamos de pessoas que cumpram conforme diz a palavra. Eu quero orar com você. Domingo nós vamos continuar nesse assunto. Fique de pé, vamos orar. Mais uma vez, eu estava com a intenção de terminar o culto mais cedo, não consegui. Mas é porque o meu coração, irmãos, bate forte para ministrar a palavra de Deus. Poderia falar aqui muito tempo, e isso para a glória dele, não estou exaltando a mim mesmo, é a graça do Senhor, e o anseio por ministrar a sua palavra é muito forte. Meu Pai, eu te peço sobre cada um que está aqui, a tua mão poderosa. Senhor, tu sabes todas as coisas. Nós cremos, Pai, não temos aqui um casal passando uma situação extrema, mas nós temos pessoas que amanhã ou depois serão tentadas a fazer o que não deve, a pôr as mãos pelos pés em suas vidas. Nós te pedimos, Pai, que a tua palavra seja uma constante em suas vidas, e que cada um, Senhor, tenha como modelo para a sua vida o plano do Senhor, que está escrito em Gênesis 2, versículo 18, até o verso 25. Meu Deus, que nós tenhamos repúdio cada dia pelo coração egoísta que Adão teve após o pecado, que Eva teve após o pecado, por toda a divisão que houve, todos os males em que decorreram do pecado de Adão e Eva.
que nós venhamos, Senhor, almejar a vida que Maria teve, que José teve, que Cristo Jesus manifestou entre os homens, nos dando o exemplo para prosseguirmos. Nós oramos assim, meu Pai, no nome de Jesus. Erga as suas mãos, e agora que o amor de Deus